Olá pessoal, voltamos então dando sequência aqui pelo portal Silvio Sandi, quarto bloco da nossa 10ª aula do curso de Matemática Financeira. Vamos finalizar então esse nosso encontro resolvendo mais questões que estão tratando desses assuntos aí, olha. Fluxo de caixa, equivalência de capitais, valor presente líquido, taxa interna de retorno, avaliações de investimento de forma geral. E aí, já está ficando um verdadeiro Neymar da matemática financeira, sim ou não? Ah, Bruno, estamos indo, né? Estamos aqui na base do esforço, mas está chegando lá. Então vem comigo, olha só, vamos dar uma treinadinha aí com essa questão que caiu para o concurso do Tribunal de Contas do Estado do Pará, tribunais de contas aí que vêm sendo organizados pelo CESP nos últimos anos e sempre com a matemática financeira fazendo parte. Então vamos desembolar. O que ele coloca é o seguinte, olha, a respeito de taxa interna de retorno e valor presente líquido de um projeto, julgue os itens subsecutivos. Se não me engano, vão ser 4 itens. Vamos fazer aqui na ordem, senão já vou meio que dedurar o gabarito aí para vocês. Então vamos lá. Primeiro, no caso de um investidor que necessite avaliar a viabilidade de um novo empreendimento e que considere bom negócio aquele que se tem uma taxa mínima de atratividade de 15%, se o valor presente líquido for positivo, necessariamente a taxa de retorno será superior a 15%. Olha, depois de tudo que a gente fez aqui ao longo das últimas aulas, eu espero que esse enunciado daí tenha ficado tranquilinho para você. Foi o que aconteceu? Então ótimo, aí eu tô feliz. Bruno, cara, ainda bati o olho, ainda tô meio cismado. Então vamos seguir pela lógica da coisa. Olha só, o que eu sempre falo para vocês. Todo investimento na matemática financeira, a gente tem que partir do princípio que a gente tem uma taxa mínima de atratividade. Nem que seja, por exemplo, para você, a caderneta de poupança, que é o investimento mais popular que nós temos no Brasil, uma taxa ínfima, mas enfim, é um lugar, é um tipo de investimento que você pode fazer o seu dinheiro render, certo? Então, para essa pessoa que está aqui, para o investidor, ele tem aqui, olha, uma taxa mínima de atratividade de 15%. Então ele entende que para o negócio ser rentável, ele tem que ter a garantia de que ele vai ganhar pelo menos 15% do que ele vai investir. Ele coloca, olha, se o valor presente líquido do projeto que ele estiver analisando for positivo, necessariamente a taxa de retorno será superior a 15%. Sim, quando o VPL é positivo, a gente entende que é porque o negócio é atrativo. O negócio se torna atrativo quando ele supera a expectativa do investidor, ou seja, quando ele supera o mínimo que o investidor já queria ganhar. Olha, eu estou aqui com os 15% como uma bengalinha de segurança. Seu VPL está dando positivo, então peraí, é porque a taxa desse fluxo supera os 15% que eu estou querendo, então eu vou investir. Então, significa que esse item que está aqui, ele está correto, beleza? Gabarito de prova, letra C, questãozinha teórica, mas olha que presente, não tem que fazer conta nenhuma. Vocês estão vendo aí a quantidade de conta que a gente tem que fazer um monte de questão para ganhar um pontinho na hora da prova? Imagina que alegria pegar uma questãozinha como essa na hora de uma prova do CESP. Ah, fala sério. E olha, não é difícil de acontecer, né? Não é difícil cair questãozinha mais teórica, conceitual, e é por isso que a gente vai batendo tanto aqui na tecla para vocês irem entendendo os detalhes. Gabarito para essa letra C, vem comigo para a próxima. Para um projeto que tenha tido investimento inicial de R$100 e pague 2 fluxos de caixa no valor de R$75 em períodos subsequentes, a taxa interna de retorno J, que pode ser calculada resolvendo-se a equação do segundo grau, x ao quadrado menos 3 quartos de x menos 3 quartos igual a 0, em que x é igual a 1 mais j sobre 100. Então, na realidade, o que ele coloca é o seguinte, acho que eu fiz a leitura aqui meio atrapalhada, né? Para um projeto que tenha tido investimento inicial de 100 e que pague 2 fluxos de caixa no valor de 75, a taxa interna de retorno pode ser calculada resolvendo-se essa equação. Então, vocês se lembram do que a gente foi falando aí também ao longo dessas nossas últimas aulas? Olha, o cara pediu taxa interna de retorno é um negocinho meio complicado, então pode ser que ele peça ali, olha, a equação, peça a resposta indicada. Não vou falando para vocês, então não assusta não, porque muita gente se assusta com um exercício como esse. Agradece, cara. Agradece porque te daria bem mais trabalho se ele te pedisse a taxa interna de retorno. Ele só quer que você mostre para ele qual seria o raciocínio para você descobrir a taxa interna de retorno. Então vamos desenhar? O que ele coloca então é o seguinte, olha, para um projeto que tenha investimento inicial de R$100. Então tá aqui, olha. Investimento inicial de R$100. E 2 fluxos de caixa no valor de 75, como se fossem 2 entradas, né? 2 entradas de 75. Ó, se você vem e deixa do jeito que está aqui, você vai errar o exercício. Tem um ponto aí que está errado. O que está errado aqui? Sinal desse 100. Foi uma saída, foi um investimento. Então, meu amigo, não coloca um negativo ali para você ver.
iria influenciar totalmente na interpretação do seu resultado, ok? Então, na data 0 eu tenho menos 100, na data 1 eu tenho 75, na data 2 eu tenho 75. O que ele quer é uma equação que te ajude a descobrir a taxa interna de retorno. O que a gente tem que fazer? Jogar todos esses pagamentos para uma mesma data. Então eu vou jogar isso tudo para qual data? Vou jogar tudo para a data 2. Como que ficaria? Ficaria menos 100, que multiplica 1 mais a taxa elevado a 2, mais o 75, que multiplica 1 mais a taxa, mais o próprio 75. E aí tudo isso igual a 0. Perfeito? Ok. O que a gente pode fazer aqui se a gente quiser? Pode simplificar aqueles coeficientes. Ah, gente, só deixando claro. Tá claro que eu poderia ter jogado tudo para a data 0 também, né? Assim como eu poderia ter jogado tudo para a data 1 também. Professor, mas eu joguei tudo para a data 0 porque era taxa interna de retorno e era VPL. Já te falei. Você só tem que jogar para a data 0 se o cara pedir o VPL. Fora isso, gente, se não for o VPL, se for a taxa ela é a mesma ao longo do fluxo inteiro. Para que jogar para a data 0? Você vai ficar dando volta, pode ter certeza. Se você jogou para a data 0, depois você teve que tirar MMC e pode ter certeza que a equação que apareceu foi essa. Então é o que eu estou te falando, você fica dando volta para chegar no mesmo lugar que eu já estou lá te esperando, sentadinho, enquanto você está correndo lá se matando para fazer conta à toa. Aqui, o que a gente pode fazer com os coeficientes? Posso simplificar os coeficientes. Na realidade, quando a gente faz, né, a resolução desse tipo de exercício, o que eu sugiro para vocês? Eu chego nesse ponto e falo o seguinte, olha, fazendo 1 mais i igual a x. Não é isso que eu sempre coloco para vocês? Então vou deixar indicado assim, olha. Se eu substituir 1 mais i por x, eu ficaria com menos 100x ao quadrado mais 75x mais 75, e aí tudo isso igual a 0, ok? O que eu vou fazer aqui? Vou dividir isso aqui agora, ó. Vou dividir isso aqui por menos 25, ok? Se eu for dividir isso aqui por menos 25, eu chego em 4x ao quadrado mais 3x mais 3, tudo isso igual a 0. Professor, então, eu tinha chegado nessa equação aí, 4x ao cubo mais 3x mais 3 igual a 0, e aí, olha, não era essa equação que estava aqui não. Essa equação que está aqui era diferente dessa. Então aqui vamos na manha, vamos no miudinho, para a gente não perder questão que a gente sabe fazer. Que tá tudo certo até agora. Você fez alguma coisa errada? Não, então não vai, ó, é certo e errado, o item tá errado. Calma, 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 calma. Olha para cá. Seu coeficiente aqui dessa equação, o coeficiente A é 4. O coeficiente desse cara aqui é 1. Então, peraí, vamos fazer esse nosso coeficiente 4 virar 1, para ver se é ele mesmo ou não. Então, aqui eu dividi por menos 25, eu vou dividir agora por 4. Ah, mas pode fazer isso? Posso. É como se, na realidade, lá no início, eu tivesse dividido por menos 100. Quem dividiu por menos 100 já vai chegar nessa resposta que eu vou encontrar aqui. 4x ao quadrado, se eu fosse dividir por 4, daria x ao quadrado. 3 dividido por 4, ah, não dá. Aqui seria uma situação, então, em que o coeficiente seria fracionário, ó, 3 quartos, ok? Mais 3 quartos de x, mais 3 quartos, tudo isso igual a 0. Só que é prova de CESP, cuidado com todos os detalhes. A sua equação é essa, x ao quadrado mais 3x sobre 4 mais 3 quartos. Aliás, espera aí, deixa eu só ver um negócio aqui. Eu tô vacilando aqui no meu sinalzinho, né? Isso, você tá gritando daí, eu tô te ouvindo aqui agora. É porque demorou um pouquinho para chegar. Brunão, não é negativo ali não, professor? Não é negativo não? É, gente, olha para cá. Esse mais dividido por menos dá menos. Ok? Então não é você que tá doido não. É o professor que tá testando para ver se você tá atento. Aquela velha e boa desculpa, né? Que é só para ver se você tá atento. Errar? Não, impossível. Ó, o mais dividido por menos dá menos. Então aqui a gente fica com x ao quadrado menos 3x sobre 4 menos 3 quartos igual a 0. Foi isso o tempo, né? Acontece mesmo, gente. Então aqui, ó, beleza.
Tá até parecido, né, com o que eu coloquei aqui, mas agora dá uma olhadinha para ver se esse x está igual o que a gente coloca. Ah, não, tá errado. O x aqui é 1 mais i, e aí ele colocou essa parada de 1 mais j sobre 100, é porque aqui, moçada, ele chamou a taxa de j. E ele é como se ele estivesse escrevendo essa taxa na forma percentual, né? O meu j, o meu i, que está aqui, que é a taxa, é como se estivesse na forma unitária. E eles utilizaram esse i escrito na forma fracionária, que, aliás, é comum. A gente já resolveu outras questões aqui no curso. Lá no inicinho, você pode voltar lá no início, na parte de juros simples e de juros compostos, que a gente resolveu uma questão da Cefaz Rio Grande do Sul 2018, onde eles traziam a indicação das taxas na forma fracionária. Então aqui, olha, o x, eles escreveram como se fosse 1 mais a taxa, só que na forma percentual, 1 mais j sobre 100. Então tá perfeito. Olha aí que beleza. Para você chegar na taxa interna de retorno, que não precisa nem ficar nem um pouco curioso, não estou nem um pouco afim de saber, porque eu sei que taxa interna de retorno dá um trabalho do caramba. Então, para chegar nessa taxa de retorno, você poderia resolver essa equaçãozinha de segundo grau, perfeito? Desde que você entendesse que aquele x que está aparecendo ali é como se fosse 1 mais a taxa, 1 mais o j sobre 100. Gabarito correto para essa, letra C de casa, questãozinha bonitinha do CESP, meu amigo, questãozinha massa. Gostei dessa aqui, tá bom? Gabarito, letra C, vamos embora, próxima. Ainda do Tribunal de Contas do Estado do Pará, foram 4 itens, esse aqui é o terceiro que a gente está resolvendo. Considere que ao avaliar um projeto, o investidor tenha encontrado dois resultados aparentemente divergentes. A taxa interna de retorno indicava que o projeto não era atrativo e o valor presente líquido era positivo. Nesse caso, a taxa interna de retorno deverá ser utilizada como norma dominante e, portanto, o projeto deverá ser rejeitado. Esse item está errado. Por quê? Nós já trabalhamos aqui no curso com situações, por exemplo, em que a gente calculava a taxa interna de retorno e que a taxa interna de retorno dava, por exemplo, resultado negativo. Aí eu falava para vocês, olha, a gente tem que descartar aqui porque essa taxa não vai fazer sentido. O que acontece é o seguinte, existem situações em que a gente descobre uma taxa interna de retorno, não necessariamente só com a taxa interna de retorno negativa, certo? Existem situações em que com a equação que a gente tem, pode ser que eu descubra um valor para a taxa interna de retorno que para aquela taxa específica o projeto não seja viável, mas que para outras taxas seja. Tenta entender a lógica da coisa. Quando a gente trabalha com a taxa interna de retorno, a gente não acaba gerando equações de primeiro, de segundo, de terceiro. Eu não falei que tem situações em que a gente calcula taxas com equações até de 10º grau? Pois bem, quando a gente trabalha com cálculos de equações, então se é uma equação, por exemplo, de 10º grau, uma equação de 10º grau, ela pode apresentar até 10 raízes. Então significa que no meio daquela equação que eu estou tentando descobrir ali qual que é a taxa interna de retorno, eu vou descobrir 10 valores diferentes de taxas de retorno. E pode ser que uma ou outra taxa específica não sejam interessantes. Ou pode ser que no meio daqueles cálculos que eu faça, eu perceba que existem uma ou outra taxa de retorno que não seja interessante. Mas não quer dizer que porque uma não foi, que eu não tenha outras que sejam interessantes. Então aqui, o que ele coloca pra gente é o seguinte, olha, foi feito o cálculo pela taxa interna de retorno. A taxa interna de retorno deu negativa. Desculpa, não é nem que deu negativa. Deu que o projeto não é atrativo. Mas o VPL deu positivo. Então a gente fica com a interpretação de quem? Do VPL. Por quê? O VPL positivo é um indicativo para mim de que o projeto já superou as expectativas. Para eu fazer o cálculo do VPL é porque eu já utilizei a taxa que eu quero como taxa mínima de atratividade. E se essa taxa mínima de atratividade foi superada no fluxo, gerando um VPL positivo, é sinal então de que o projeto pode ser aceito porque é um projeto viável. Perfeito? Então outra questãozinha teórica, mas questão interessante. E o gabarito dela acaba sendo a letra E. A taxa interna de retorno deverá ser utilizada como norma dominante? Negativo. A gente acabaria aceitando o projeto, levando-se em consideração o que foi concluído a partir do VPL. Ok? Tá aí o gabarito. Próxima. Para o cálculo da taxa interna de retorno, deve-se adotar o valor presente líquido do projeto igual a 0. Perfeito. Para fazer cálculo de taxa interna de retorno, a gente parte do princípio que o valor presente líquido do projeto tem que ser igual a 0.
Professor, mas e se eu não calculasse a taxa interna com o VPL? Não interessa, lembra do que eu sempre falo, a partir do momento que o VPL é zero, a igualdade em qualquer outra data também teria que ser zero. Então, significa que esse item que está aqui está perfeito, gabarito correto para ele, letra C. Para cálculo de taxa interna de retorno, claro, tem que usar o VPL igual a zero, tá bom? Gabarito, letra C. Tá aí, passamos então pelas 4. Vocês viram aí, né, que a gente passou por 4 itens de prova de matemática financeira de um concurso disputadíssimo, como foi o Tribunal de Contas do Estado do Pará. A gente teve que fazer uma conta praticamente, só aquela equaçãozinha ali que a gente teve que manipular. Então, 4 itens na sequência que não tivemos que fazer conta, e acaba fazendo muita diferença, não é? Além de você acertar as questões, aí garantir 4 pontinhos numa prova do SESP, porque a gente às vezes faz isso aqui, né? Ganha os 4 pontos sem ter que gastar e fritar nossos neurônios aí com contas, às vezes, exageradas. Gabarito letra C, vem comigo para a próxima. Peguei essa que tá aí, que foi do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, provinha de maio de 2016. CESP montou dizendo que o João comprou um equipamento cujo preço à vista era de R$ 800 em 2 prestações mensais consecutivas e distintas. A primeira prestação de R$ 440 foi paga um mês após a compra e a taxa de juros compostos desse negócio foi de 10% ao mês. Nessa situação, o valor da segunda prestação foi superior a R$ 480. Então, meu amigo, olha, a gente passeou, hein? E olha, fomos em FGV, passamos por Sesgran Rio, FCC, CESP, ESAF e, meu amigo, não interessa qual seja a banca. Olha aí a história do à vista e do a prazo aparecendo para vocês. Então tá aqui, olha, o João comprou um equipamento cujo preço à vista era de R$ 800. Então tá aqui, olha, à vista, R$ 800. E a primeira, aí ele pagou isso em 2 prestações. A primeira, deixa eu só colocar aqui, olha. Aí ele fez a prazo, né? Então a gente tem aqui a situação do à vista e tem a situação do a prazo. Olha, no pagamento a prazo, o que ele fez? A primeira foi de 440, paga um mês após a compra. Então aqui na data 1, eu tenho 440. E a primeira foi paga um mês após e a taxa de juros... Aí o valor da segunda, ele fala que são... tá, é aqui, olha, que é aqui que eu estava querendo saber quanto que foi paga a outra, mas estava falando aqui em cima, olha, foram 2 prestações mensais consecutivas e distintas ainda, né? Então, olha, a próxima foi consecutiva, então foi também após um mês, data 2, então, e cita, né, que a taxa de juros aqui foi de 10% ao mês. Taxa de 10% ao mês. Não vou nem ficar gastando meu latim. O que eu tenho que fazer? Tenho que igualar os 2 fluxos em uma mesma data. A gente trabalha com a ideia de equivalência de capitais para comparar pagamentos à vista e a prazo. Situações em que eu tenha datas distintas em matemática financeira, o segredo é trabalhar com equivalência. Joga todo mundo para uma mesma data. A matemática financeira não adianta querer raciocinar com valores em datas diferentes. Então, eu vou igualar e como eu estou tratando do regime de juros compostos, eu escolho a data. O mais fácil é levar sempre para o futuro, porque a gente gera multiplicação ao invés de divisão. A não ser que eu tivesse tido aqui no enunciado alguma informação muito interessante a respeito de algum cálculo de aproximação. Não tenho, como sou eu que tenho que me virar com as contas, então eu vou jogar tudo para a data mais distante, que é a data 2. Então, igualando os 2 fluxos na data 2. Igualando os 2 fluxos na data 2. Então, aquele 800 que está na data 0, passando para a data 2, fica 800 que multiplica 1,10 ao quadrado. Igual ao 440, que eu vou multiplicar por 1,10 mais o x, ok? O 800 eu vou capitalizar por 2 períodos. O 440 eu vou capitalizar por apenas um período. E o x já está na data que eu quero. Agora, só partir para o abraço e ser feliz. Confira comigo, olha só. 800, se eu for multiplicar por 1,1 ao quadrado, fica 800 multiplicado por 1,21, ok? 800 multiplicado por 1,21 tem que ser igual a 440 vezes 1,1. O 440, se você for multiplicar por 1,1, vai ter que dar 484, ok? Então fica 800 multiplicado por 1,21, que é igual a 484 mais
x. Pega o 800 e vai multiplicar por 1,21. 800 por 1,21 acaba dando 968. 968 fica igual a 484 mais x. Logo, o nosso x é 968 menos 484. 968, se eu for subtrair 484, a gente acaba chegando em R$ 484. Perfeito? X, então, igual a 484. Deixa eu só dar uma conferida aqui, rapidinho. Menos 440, multiplicou por 1,1, 484, certinho, beleza? Olha, moçada, eu, por exemplo, joguei tudo para a data 2. Quem quiser, tem gente que às vezes faz isso, né? Ah, professor, eu fiz assim, olha, peguei o 800, joguei para a data 1, 800 na data 1 virou 880 e eu abati 440. 880 menos 440 teria que dar 440. O 440 que sobrou eu levei para a data 2 com taxa de 10%. Se quiser, pode fazer, tá? De qualquer maneira, 484 fez com que esse item que está aqui ficasse correto, né? Falou que o valor da segunda prestação foi superior a R$ 480, gabarito para esse que está aqui, letra C de casa. Tranquilo? Ó, questãozinha bonitinha de concurso importantíssimo, né? Fiscal de controle externo, Tribunal de Contas de Santa Catarina, concursaço, e vamos combinar que dentro desse módulo mesmo a gente já resolveu questões bem mais complexas do que essa. Espero que aí do outro lado tenha saído, e se saiu pode ficar feliz e orgulhoso, porque só está saindo e ficando fácil por conta do seu esforço aí do outro lado, meu amigo. Vamos embora. Próximo. Essa aqui tá aqui da FCC, não apareceu a indicação aí, mas foi da FCC. Peguei essa que está aí, que foi da Cefaz São Paulo 2010, para o cargo de analista em planejamento, orçamento e finanças públicas. Enunciado veio dizendo que o fluxo de caixa baixo corresponde a um projeto de investimento com os valores em reais, em que se apurou uma taxa interna de retorno igual a 20% ao ano. Então, vamos fazer essa que está aqui, e o que o cara quer saber de vocês é o valor de X. Bem, o que a gente tem que ficar atento nesse modelinho? A gente já resolveu. Outra questão parecida com essa dentro da lista de exercícios que a gente separou para esse módulo teórico. O que acontece aqui então é o seguinte: o único cuidado que vocês têm que ter nesse tipo de exercício, de lembrar que como isso aqui é uma saída, esse cara tem que sair com sinal o quê? Negativo, perfeito? Então, olha, vou levar tudo para a data 3. Como ele fala que a taxa interna de retorno é de 20%, então é porque com essa taxa a gente vai conseguir zerar esse fluxo, certo? Então eu vou ficar com o menos 5x menos 13.500, menos 5x menos 13.500, multiplicado por 1 mais a taxa. Qual que é a taxa? A taxa é de 20%, então multiplicado por 1,2, já vou colocar aqui, olha, multiplicado por 1,2 elevado a, a gente está levando por 3 períodos, né? Então, olha, elevado ao cubo, ok? Multiplicado por 1,2 elevado ao cubo, mais aquele x que está na data 1. Então, como a gente vai trabalhar com a ideia do valor líquido zero, né? Já vou somar, olha, o negativo com o x, só que esse x eu vou capitalizar por 2 períodos. Então, x multiplicado por 1,2 ao quadrado, mais esse 2x que está aqui, que eu vou ter que capitalizar por um período, então mais 2x multiplicado por 1,2, mais o 3x, que já está na data 3, ok? Tudo isso que está aqui igual a zero. Daí então a gente vai ficar com o seguinte, olha, esse menos 5x menos 13.500, o menos na frente vai fazer com que a gente troque o sinal. Então eu vou passar a ter 5x mais 13.500, 5x mais 13.500 multiplicado por 1 ponto, que dá 1,2 ao cubo. 1,2 ao cubo vai ter que dar 1,728, ok? Então a gente fica com 5x mais 13.500 multiplicado por 1,728, mais o x multiplicado por 1,44, mais 2x multiplicado por 1,2, ou seja, mais 2,4x, mais 3x, e aí tudo isso igual a zero. Bem, vai pegar o 5x e vai multiplicar por 1,728, vai pegar o 13.500 e vai multiplicar por 1,728.
5x, se eu for multiplicar por 1.728, 5 vezes 1.728 vai ter que dar 864. Então fica 8,64x mais, pega o 13.500 e multiplica por 1.728. 13.500, se você for multiplicar por 1.728, acaba dando 23.328. Então, mais 23.328. Mais 1,44x, mais 2,4x, mais 3x, e aí tudo isso tem que ficar igual a 0, ok? Então aqui, deixa eu só dar uma conferida num detalhezinho, porque senão... Ah, peraí, tinha um sinalzinho aqui. Porque ele ficou menos 5x, peraí que teve um menos aqui, olha, que eu não coloquei ele negativo, moçada, aí ia acabar fazendo diferença, né? Porque aí, olha, é menos 5x, então fica menos 5x, o menos menos fica mais, então o mais ali do 13.500 eu coloquei, agora o menos do 5 estava errado, então fica menos 8,64. É porque eu estou vendo que tem essa parcela positiva aqui, ela vai ter que ficar negativa, né? E tudo aqui estava dando positivo e ia ter alguma coisa aqui que não estava fechando. Então era com relação ao valor do x mesmo, olha. Então aqui eu vou juntar, moçada, olha só. Menos 8,64x mais 1,44 mais 2,4 mais 3. Vamos juntar isso aqui, olha. Menos 8,64 somado com 1,44 vai dar menos 7,2. Que somado com 2,4 vai dar menos 4,8. Que somado com 3 vai dar menos 1,8. Então, eu fico com menos 1,8x, menos 1,8x, tem que ser igual a menos 23.328, ok? Agora, se quiser, pode passar esse menos 1,8 dividindo, ou pode multiplicar isso aqui por menos 1, eu ficaria então com 1,8x, que acaba ficando igual a 23.328. Logo, o nosso x teria que ser 23.328 dividido por 1,8, certo? Esse x aqui, então, 23.328 dividido por 1,8, gabarito correto 12.960. 12.960, que era então o valor de x que estava indicado para vocês aqui na letra D de dado, ok? Cuidado, né? Porque vai que o cara pede, então qual que é o valor pago na data 3, depois de 3 anos? E aí o cara enfia ali o 3x e você vai todo empolgado no x apenas, então cuidado, certo? Sempre com a pergunta, mas aqui o que ele pediu para a gente foi exatamente o valor de x, então gabarito correto, letra D, tá aí para vocês a confirmação. Tudo bem? Maravilha. Moçada, com essa que está aqui então, eu fecho com vocês esse nosso bloco, fecho a nossa aula e a partir do nosso próximo encontro a gente muda um pouquinho de assunto, né? Apesar de que muita coisa a gente vai continuar aproveitando. Mas a gente passa a trabalhar então especificamente com fluxos onde os pagamentos e os recebimentos sejam iguais. A gente vai começar a trabalhar então com os chamados fluxos de rendas uniformes, as chamadas rendas certas antecipadas, pós-antecipadas, diferidas. Tudo isso a gente vê a partir do nosso próximo encontro, que já vai ter também resolução de questões. Então, fiquem ligados, aguardo vocês no que vai ser a nossa aula de número 11. Tudo de bom para vocês, um forte abraço, fui!